NSC TV apresenta Ancine, Agência Nacional do Cinema, EMS e TVI. Créditos, atores desse episódio: Hugo Pique, Felipe Gislon, Gustavo de Castro, Sofia Pisani, Felipe Muti, Sandro Maquel, Carlos Zoega, Arnaldo Tosato, Renato Turmes e Joana Tiepo. Roteiro, Edu Salemi. Direção, Felipe Muti. Criação e direção geral, Laine Milan. Pequenos Grandes Talentos. Está chovendo. Pedro olha através da janela redonda do sótão, tira os óculos respingados e fecha a janela. Caminha em direção à mesa. Juntos, meu filho, filha que está por vir e eu, vamos conhecer histórias de crianças que se transformaram em adultos extraordinários. Liga sua filmadora. Oi, meu amor. Pagou, quis ouvir. Olha só, mãe. Mostra um tablet com fotos da esposa. Eu aposto que daqui de dentro você consegue sentir a alegria dela, mesmo carregando esse peso todo. Né? E sossego aí dentro. Onde o povo está, se foi assim. É, mas essa molezinha aí vai acabar já já. Porque você vai nascer. Não me canso de viver, nem de cantar. Viu como ela tá feliz? Essa música que a mamãe tá cantando é do Milton Nascimento. E já foi apresentada em muitas ruas e praças. Isso me deu uma ideia. Peraí. Abre a caixa de memórias. Lindolf Bell, nome alemão e alma catarinense. Pouca gente sabe que ele foi quem começou a popularizar essa coisa de levar poesia pras ruas. Nos anos de 1960, Lindolf cria um movimento chamado Catequese Poética. Amor mais perfeito não é feito de fácil. Floresce por dentro, embora se pretenda que cesse. E quando nas águas da pressa, foge o amor mais depressa. É tempo de saber quanto dura o tempo de não saber. Dramaturgia. Lindolf, adulto jovem, com um megafone, declama em uma praça. Ele usa camisa de algodão cru, tem bigodes e cabelos castanhos curtos. Detalhe para a plateia, que é em animação. Vamos voltar para 1938. Em Timbó, no Vale do Itajaí, nasce Lindolf Bell. O poeta das sutilezas é filho do casal de colonos Amália e Teodoro. Lindolf na Catequese Poética, Casa do Poeta, Timbó. É isto sim, essa dialética da presença e da ausência. Mas é sobretudo essa possibilidade de estar junto com as pessoas. A arte de Lindolf Bell muda o jeito de fazer poesia e de mostrar a poesia. Filho, filha, muitas vezes é na infância que se aponta o que a gente realmente é. Um pequeno grande talento pronto para despertar. Esse é o caso do Lindolf Bell. Em Timbó não tem biblioteca e na casa de Lindolf, poucos livros. Ele aprende a ler na Bíblia. Herda da mãe a paixão pela leitura, hábito definitivo para quem ele seria no futuro. Criou Deus o céu e a terra. O menino Lindolf lê a Bíblia ao lado da mãe. O menino Lindolf, sua mãe e seu pai, com um acordeon nos ombros, entram em uma sala de jantar onde uma família está à mesa. Posicionam-se e... Respeitável público, preparados? Sim, preparados. Assim falei. Falei de pessoas. Falarei de pessoas. Das que conheço e desconheço. Das que lembro e esqueço de dizer. Sim, é preciso falar de gente. Homens, mulheres e crianças. Lindolf cresce em meio às melodias do pai e às palavras da mãe. Quando vai para a escola, se destaca justamente pelo dom de declamar poesias. No pátio da escola, o professor. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. O professor, que está à frente dos alunos, faz sinal para que Lindolf Bell fique a seu lado. Dorme grande cidade, na vegetação de teus jardins suspensos. Grande é a cidade e grande é o dia. Como se passam as coisas que se passam em mim. Sou parte, mesmo estando à parte. Rafaela Hering Bell. A oralidade do meu pai
começou por conta disso, porque na época da minha avó, Amália Bell, mãe do meu pai, a minha avó declamava versos em alemão. E quando caía energia, eles ficavam sem luz, não tinham o que fazer. E eles ficavam declamando, acendiam uma vela e ficavam declamando. Rafaela é filha de Lindolf. Pedro no sótão com o livro O Código das Águas. E eu estouro por dentro, e a chuva estala, e eu me instalo, e a chuva move os tentáculos, e eu amasso o corpo plangente, da cidade rangente, da inútil corrente do tempo presente. Chove. Pro Lindolf Bell, a poesia não pode ser elitista. Ela tem que ir pras praças, ruas, presídios, viadutos. Ele quer tirar a poesia da gaveta. E isso vem desde sempre. Numa sala de aula, o professor declama e o jovem adulto Lindolf Minha observa terra fascinado. tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Estava selado o destino do poeta. E também uma amizade que durou a vida inteira. Nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Ali, ele conhece o professor Buzzi. Gonçalves Dias. Um apaixonado pela literatura. Lindolf levanta de sua carteira e vai em direção ao professor. Professor, Canção do Exílio usa uma voz nacionalista, não é? Certamente, Lindolf. O Brasil era recém-libertado de Portugal. Havia ainda um clima de comemoração. O brasileiro tinha um olhar encantado para o país. Falar do nosso país com esse tom romântico é para poucos. Por quê? Eu não vejo por aí muitos poetas apaixonados pela nossa pátria, senhor. O professor fica pensativo e eles cumprimentam-se. Estava selado o destino do poeta. E também uma amizade que durou a vida inteira. Péricles Prade. Professor Gelindo Sebastião Bussi, ele percebeu, tanto em Lindolf Bell quanto em minha pessoa, uma vocação literária. Péricles é escritor e poeta. E como ele tinha uma cultura muito ligada a uma fase, eu diria, da história da literatura brasileira, que era o romantismo, ele quis nos influenciar em relação a essas expressões do romantismo brasileiro e principalmente francês. Ele era até insistente, porque me parece que ele percebeu, não digo em mim, mas principalmente no Bell, um grande talento para a poesia. E tinha essa afinidade grande com o Bell. Mesmo após a nossa saída do colégio Rui Barbosa, ele continuou a manter contato e nos estimulando. Lindolf Bell, sentado à frente de uma pequena mesa à noite, escreve com um lápis e depois com a máquina de escrever. Está de camisa clara e ainda não tem bigode. O ambiente é iluminado apenas por uma vela. Rafaela Bell. A solução para o meu pai escapar, digamos, aqui do vale, né? Era fazer o exército. Então, ele foi para a polícia do exército do Rio de Janeiro. E no exército, tu imagina, um pouco antes da ditadura, dentro de um exército, o meu pai já fez uma revolução. Tinha o Dia da Bandeira. E no Dia da Bandeira eles reuniam todos os comandantes, generais, todas as autarquias, tal, os soldados todos, num grande espaço, um microfone, e daí cantava o hino à bandeira. E aí tinha sempre um discurso de alguém. E meu pai pediu autorização para o comandante para declamar um poema que ele tinha feito. E ele declamou dentro do exército, no Dia da Bandeira, um poema. Isso foi uma revolução. Saiu nos jornais, porque um jovem do Sul declama poesia no exército. Pensa que loucura, né? Que coragem, né? Dramaturgia, Pátio do Exército. Pelotão! Sentido! O comandante é um ator, mas os soldados são em animação. Pelotão! Declamar! Desculpa, comandante, mas não seria descansar? Não. O soldado Bell me convenceu a introduzir um pouco de poesia nos nossos exercícios. Soldado, por favor. Entre os bonecos soldados, o jovem ator que interpreta Lindolf se destaca e para ao lado do comandante. A ordem do dia é ver tudo e não ver nada. A ordem do dia é comparecer ao banquete irreal
comer fazões dourados em memória à memória. Com Lindolf, o dia a dia do batalhão ganha um pouco de arte. Magrinho, ele não consegue acompanhar o ritmo dos outros soldados. Claro e preciso ao punhal do crime. E o que poderia ser uma desvantagem se torna um diferencial. Com uma dedicação incrível, ele sai do exército com uma distinção, a Medalha Marechal Hermes. Eles cumprimentam-se e o comandante coloca a medalha no peito de Lindolf. Ter sua poesia reconhecida no exército foi realmente uma atitude inovadora. Imagina, ninguém associa poemas às Forças Armadas, né? Mas isso fez toda a diferença. Sabe por quê? Porque Lindolf Bell começa a cursar Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Logo, logo você vai entender a importância disso. Estamos apresentando Pequenos Grandes Talentos. Voltamos a apresentar Pequenos Grandes Talentos. São Paulo. No início de 1960, Lindolf Bell se muda para a cidade grande. Lugar novo, vida nova. Ele decide cursar a Escola de Arte Dramática e lança seu primeiro livro. Mas para entender as mudanças na vida dele, a gente precisa entender o que acontecia na cultura brasileira naquela época. Montagens com jornais e fotos. Década de 1960. Várias revoluções sacodem a política, os costumes, a cultura. Os movimentos civis ganham força nos Estados Unidos. Enquanto os estudantes franceses tomam as ruas de Paris, os Beatles tomam as paradas de sucesso. O cinema novo ganha adeptos com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Cena do filme Terra em Transe, de Glauber Rocha. Que eu não posso explicar aos meus inimigos. 1967. São as razões que me levaram a abandonar o exercício da solidão pelo sacerdócio da vida pública. O teatro valoriza autores brasileiros e passa a ter encenações políticas. Surge o tropicalismo, movimento musical que mistura elementos da cultura brasileira com novas estéticas da pop art. Rubens Jardim. Conheci o Bell em 64. Jornalista. E foi uma circunstância muito especial, porque eu já havia lido o primeiro livro do Bell, havia ficado muito impressionado, e eu fui assistir a uma apresentação do Bell no Teatro de Arena. Fiquei muito impressionado com a força expressiva e a declamação, o gestual do Bell me impressionou demais. Em seguida a isso, a gente começou uma relação de amizade. Nesse ambiente de tudo ao mesmo tempo agora, a literatura e a poesia também passam por experimentos. Lindolf Bell se destaca com seus poemas livres, sonoros, bem cuidados. Pedro liga o projetor e na tela um vídeo de Lindolf declamando em um evento em Medellín, Colômbia. Eu fui a metamorfose de Deus. Em 1996. Vasculhei nos lixos para redescobrir a pureza. Desci ao centro da terra para colher o girassol que morava no eixo. Na Escola de Arte Dramática, Lindolf fica próximo de escritores, poetas, dramaturgos. O filho dos colonos de Timbó se une aos jovens da metrópole. Pouco tempo depois, ele cria o movimento da catequese poética. Pega o tablet com fotos referentes ao texto. São Paulo, 1964. Lindolf Bell começa a usar espaços novos para apresentar seus textos. A ideia é desengavetar a poesia, segundo palavras dele, e levá-la para as ruas, praças, viadutos, ir aonde o povo está. Mostrar as possibilidades da poesia para todos, pobres, ricos, negros, brancos, amarelos. Rubens Jardim. Eu fui convidado por ele para fazer parte da catequese. A ideia da catequese do Bell e da catequese é levar a poesia a todos os espaços possíveis, né? Então, daí, sei lá, rua, praça, livraria, boate, bar, teatro, clube, né? E todos os espaços, a gente queria invadir todos os espaços. Como ele era só, eu morava com a minha família, era jovem também, eu morava, e a minha família era muito grande. Eu morava com meu pai e minha mãe, na casa em que eu morava, que era uma casa grande, morava minha avó, morava um tio e uma tia.
Então era um bando, morava meu irmão, minha irmã. Essa casa era muito frequentada. E, inclusive, o Bel dormia lá várias vezes. O Bel viajava comigo, com a minha família. O meu pai e a minha mãe tomaram o Bel quase que como um filho. Fotos de Bel entre a família de Rubens. E o Bel conquistou tios, tias, primos. Ele era uma figura extremamente apaixonante, eu acho, Bel. E sinto que ele era também um poeta 24 horas por dia. Talvez por essa extrema dedicação, esse sentido de missão, de ter tomado a poesia como uma missão. Então, ele, no gestual, na proximidade, na intimidade, na cozinha, na sala, viajando de ônibus, andando na rua, ele permanentemente estava expressando, percebendo, denunciando alguma coisa com esse viés transformador da poesia. Estamos apresentando Pequenos Grandes Talentos. Voltamos a apresentar Pequenos Grandes Talentos. Até os anos 60, o poeta Lindolf Bell tem uma grande produção de poesias. Mas é com a catequese poética que o seu nome fica popular. Aos poucos, outros poetas se juntam ao movimento. E muita gente começa a entender o que é poesia. O jovem adulto Lindolf Bell, já com bigode, declama em uma praça. O público é em animação. Grande deusa de cimento, úberos de ferro, espalmada asa de todos os ventos, tuas janelas encabuladas, tuas crianças de concreto, pássaros do acaso com os seus ninhos do acaso. Ah, cidade do viaduto, onde pescamos a lua com um anzol, das rosáceas de zinco, das vigas enferrujadas porque esqueceram de polir o teu coração. Rubens Jardim. Ele se apresentou várias vezes no Teatro de Arena, com muito sucesso. O Bel chegou a se apresentar no Rio de Janeiro, isso eu lembro da época da catequese poética. Um estádio, sabe? A catequese poética veio para ficar. Entre 1968 e 69, mais de 100 mil pessoas assistem às apresentações. E elas começam a ter também dança, música e performance. Tudo embalado com as poesias do nosso Lindolf Bell. Pedro pega de dentro da caixa de memórias uma garrafa de vidro transparente com uma folha de papel enrolada dentro e coloca sobre a mesa. Inquieto, Lindolf tem urgência em divulgar a poesia para o mundo todo. Cria e inventa moda, como os painéis poemas. Mostra uma folha com uma poesia e uma foto. Os corpoemas. Poemas escritos em camiseta que circulam pela cidade. Agora uma camiseta com um poema estampado. Ou os poemas engarrafados. Pega a garrafa. Que muitos anos depois, Lindolf lança no rio Itajaí-Açu. Larga a garrafa novamente sobre a mesa. Pega mais uma foto de dentro da caixa. Lindolf ama a terra, as raízes, os girassóis, a vida e o destino. E ama também a artista plástica Elke Ehring. Mostra a foto do casal abraçado. Meu pai estava vindo de São Paulo, Rafaela, para passar um fim de semana em Blumenau. A única que tinha carro para buscar meu pai no aeroporto, que era no antigo Quero-Quero, era minha mãe, que tinha o carro do meu avô, né? Então minha mãe foi até o aeroporto buscar meu pai e disse que naquele momento os dois se apaixonaram e de lá nunca mais se largaram. O poeta leva sua arte, a palavra falada, para o mundo. Nos Estados Unidos, realiza um espetáculo com suas poesias e esculturas da esposa. Depois, volta e vai morar em Blumenau. Lá, junto com Elke e os amigos Péricles e Arminda Prade, cria a galeria Açu. Entrevista ao programa Mesa de Bar. A gente viu em Santa Catarina, em Blumenau, 1998. Uma múltipla linguagem dentro da arte, dentro das letras em geral. E não tinha nenhum lugar onde isso pudesse ser mostrado. Foi daí que surgiu a ideia do Espaço de Arte Açu ou da Galeria Açu. Péricles Eu Prade. já naquela época fazia crítica de artes plásticas e o Bel também. Açu, em Tupi-Guarani, quer dizer grande. E Açu quer dizer grande, quer dizer, né? Havia essa
preocupação em fazer algo universal. A Galeria Suaçu surgiu exatamente por conta da falta de um espaço para que os artistas pudessem se reunir, enfim, vender, né, mercado de arte e tal. Era um sonho do meu pai. Ele era verdadeiramente um marchand. Péricles. Mas que eu cognominei de marchand atípico, porque no fundo o objetivo dele não era ganhar dinheiro, entendeu? O lucro propriamente. Ele tinha uma paixão pela arte. Esse livro aqui é de 1971. Mostra o livro. Ana Marias traz em suas páginas a poesia de um amor da juventude. E não é que foi ilustrado pela Elke, esposa do Lindolf. Rafaela. Meu pai tinha uma noiva na época, a Ana Maria Kiefer, que era uma cantora lírica maravilhosa. Por conta dela, meu pai escreveu todo um livro para essa noiva, que chama As Ana Marias, que são as Ana Marias. Só que meu pai acabou conhecendo minha mãe, só que o livro já estava pronto. Olha que loucura. E aí, o que aconteceu? Meu pai, claro, se apaixonou pela minha mãe, já se separou da Ana Maria Kiefer, porém o livro já estava pronto, com editora, com tudo. Conclusão, minha mãe fez todos os desenhos do livro que meu pai fez para outra mulher. Olha só o que o poeta Carlos Drummond de Andrade disse sobre... Ana Marias é a mais importante obra lírico-amorosa em língua portuguesa dos últimos 15 anos. Carlos Drummond está em miniatura sobre a mesa de Pedro. Lindolf Bell é o poeta que fala sobre a solidão, o sonho, a esperança. Logo, logo você vai conhecer todos esses sentimentos. E a poesia vai te ajudar a entender cada um deles. Péricles. O que eu mais admiro é a relação que ele tem muito forte com a natureza, com a terra. E essa relação com a terra, não só fisicamente a terra, mas a terra natal. Quer dizer, todo o seu entorno familiar, né, os amigos, né, as pessoas. E ele me agrada muito porque ele retrata na sua poesia esse reencontro com a infância. Um poeta missionário. Rubens Jardim. Um cara que levou às últimas consequências a missão do poeta. A missão de alastrar, esparramar a poesia pela vida e pelo coração, pela mente das pessoas. Rubens está emocionado. O homem é uma árvore que abriga amores. Pedro lê um jornal. Lembranças. Outros seres. Uma árvore que dá sombra e luz. E é para isso que a gente nasceu. Fundamentalmente. Isso eu aprendi, é claro, convivendo com meus pais e também com os vizinhos, que tinham maneiras semelhantes de viver e conviver. Maneiras simples, mas definitivas. Fecha o jornal, dobra e guarda na caixa de memórias. Não, não é uma poesia, não. É só o trecho de uma entrevista do Lindolf Bell. As palavras corriam pelas veias dele. Ele falava e escrevia de uma maneira única, com um jeito que toca o coração da gente. Um lugar mantém viva a palavra e a história do poeta. É a casa do poeta, onde tudo começou. Fachada da casa e imagens referentes ilustram o depoimento de Andressa Carolina Bruschi. O acervo aqui da Casa do Poeta é composto de móveis que pertenceram a Lindolf Bell, quadros que eram da Galeria Suaçu. A gente também tem móveis da época da infância dele, fotografias e principalmente livros. A gente tem cerca de 2.000 livros aqui na casa que pertenciam à biblioteca particular de Lindolf Bell. Essa casa aqui pertenceu à família Bell. Então, eles viviam aqui, né? Dona Amália, Sr. Theodor, Lindolf Bell e o Orlando Bell. Ele viveu aqui, né, durante a infância dele e adolescência, e depois, na década de 80, já adulto, ele vem para cá novamente e vive aqui até 98, até o ano de seu falecimento. E era uma propriedade rural, né? Então a família Bell tinha um sítio aqui, as lavouras, né? Gado, cavalos. Era um grande desejo dele que um dia a casa dele pudesse se tornar um museu, um centro de cultura, né? Então as autoridades na época, com a família, também se reuniram para que pudessem realizar esse desejo dele. Onde abrigar o mundo, a não ser no coração?
Menor que meu sonho, não posso ser. O ser humano não é ilha, mas partilha. Minha linguagem chama-se viver. Foram adolescentes declamando na casa do poeta. Visto através de uma janela semiaberta numa noite chuvosa, Lindolf Bell deitado numa cama. Lindolf Bell morre em 1998, aos 60 anos, de um aneurisma cerebral. Detalhes da chuva caindo na floreira da janela, livros dele sobre o criado mudo, porta-retrato com a foto dele e a esposa Elke Hering. E para mim a poesia foi sempre isto, este projeto de vida do qual não pude abdicar, não porque eu quisesse ou não quisesse, mas porque um mistério maior me fazia estar ali. Close de Lindolf na cama, coberto por um lençol até a altura do pescoço, olhos fechados e agora ele está de barba. Pedro segura a camiseta com o poema escrito: Menor que meu sonho não posso ser. Guarda a camiseta na caixa de memórias e fecha. Fala para a sua filmadora. Sabe, meu amor, meu sonho agora é te ter no colo e te ver crescendo assim, cheio de sonhos. Vem logo, tá? Sobrepondo cenas do episódio, créditos selecionados, recursos de acessibilidade Raça Livre Produções, assistente de motion design Luiz Felipe Franco, coordenação de pós-produção Heloísa Dutra, catering Robilards, ateliê de sabores, controller Ana Paula Araújo, consultoria de produção executiva Mariana Brasil, efeitos sonoros e mixagem Júnior Antonini e Vicente de Carvalho. Coordenação de áudio Cris Souza, making off 4 Luas, Ancine, EMS e TVI.